Você sabe o que mudou na pensão por morte depois da reforma da Previdência? Esse benefício passou por muitas mudanças. Por isso é importante que você saiba o que mudou, quem tem direito, quais os requisitos necessários para receber e, principalmente, as diferentes regras de concessão. Eu sou Patrícia Rodrigues, responsável pelas ações previdenciárias aqui no escritório Paulo Amaral Associados e vou te explicar tudo em detalhes. Então, fique até o final desse vídeo para entender. Primeiro, você precisa entender o que é a pensão por morte e quem tem direito a receber. A pensão por morte é um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que faleceu. Os dependentes são aquelas pessoas que possuem algum vínculo afetivo ou econômico com o segurado, e elas têm direito a receber esse benefício para sua subsistência após a perda do seu provedor. Os dependentes podem ser classificados em 3 classes principais: cônjuge, companheiro e filhos, pais e irmãos. Os requisitos da pensão por morte devem atender a alguns critérios básicos: o falecimento do segurado, a comprovação da qualidade de dependente e a prova da condição de segurado do INSS na data do óbito. E aqui, para comprovar o falecimento e a qualidade de segurado, é mais simples. Você vai precisar ter em mãos a certidão de óbito e as contribuições do falecido, que podem ser obtidas nas informações cadastrais do INSS. Agora, para comprovar a qualidade de dependente, geralmente é necessário apresentar documentos que comprovem o vínculo ou dependência que a pessoa tinha com o falecido. Caso o dependente seja cônjuge ou companheiro do falecido, é necessário apresentar um documento que comprove esse vínculo, como a certidão de casamento ou declaração de união estável. Para quem não possui a certidão para comprovar que viviam juntos, vai ser necessário juntar mais documentos que atestem essa união, como fotos, contas em mesmo endereço no nome do casal, bens registrados em nome dos dois, testemunhas, enfim, tudo que possa comprovar que essa união de fato existiu. É um pouco mais trabalhoso do que seria apresentar as certidões, mas são documentos que possuem validade e podem garantir que você receba o benefício. No caso de filhos, a certidão de nascimento é utilizada para comprovar o parentesco. Também é possível apresentar documentos que evidenciem a dependência econômica do falecido, como declaração de imposto de renda conjuntas, extratos bancários, contas em conjunto, entre outros. E qual é o prazo para pedir a pensão por morte? Não existe um prazo para requerer a pensão por morte. O que existem são regras temporais para a concessão do benefício. Vamos lá! O benefício vai ser concedido da data do óbito, quando for requerido em até 180 dias após a morte do segurado, para os filhos menores de 16 anos, ou até em 90 dias após o falecimento para os demais dependentes. Após esgotados esses prazos, o benefício será concedido da data do requerimento administrativo. Agora que falamos do termo inicial da pensão por morte, vamos para o termo final. Quando é que se encerra a pensão por morte? Para os filhos do falecido, a pensão por morte se encerra quando atingirem a idade de 21 anos. Mas, caso os dependentes possuem alguma deficiência física ou mental, a pensão por morte pode ser estendida de forma vitalícia. Agora, eu vou explicar alguns detalhes sobre os outros dependentes. Para os dependentes do falecido com menos de 18 meses de contribuição ou menos de 2 anos de duração do casamento ou da união estável, a pensão por morte terá uma duração de 4 meses, a contar da data do óbito. Para os dependentes do falecido com 18 meses de contribuição ou mais, ou 2 anos ou mais de duração do casamento ou da união estável, nesse caso, a pensão por morte vai obedecer a algumas regras de idade que eu vou deixar aqui na tela para você. No caso de dependente inválido ou com deficiência, a pensão por morte será vitalícia, independente da duração do casamento ou da contribuição do falecido. Se o falecido pagava pensão alimentícia para o ex-cônjuge, a pensão por morte será dividida em cotas. O atual companheiro receberá uma cota, enquanto os demais receberão a outra. O valor da pensão por morte em 2023 é calculado de acordo com a média salarial do falecido, considerando os salários de contribuição dos últimos 12 meses anteriores ao óbito, atualizados monetariamente. Em algumas situações, é possível acumular 2 pensões por morte. Por exemplo, um dependente pode receber a pensão por morte do pai e do cônjuge ou companheiro. No entanto, existem limitações e regras específicas que devem ser observadas. A pensão por morte passou por diversas mudanças após a reforma da Previdência. E aqui eu falei de forma geral muitas modalidades e requisitos para quem recebe ou pretende receber a pensão por morte. Mas eu preciso repetir que cada caso tem exigências específicas. E é importantíssimo que o segurado esteja acompanhado de um advogado especialista para que não saia prejudicado na hora de receber o seu benefício. Então envie esse vídeo para quem precisa se informar sobre essas regras e deixe aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou te ajudar. Até o próximo vídeo.